Olá pessoal, então este vídeo são os meus comentários, pensamentos e sentimentos em relação ao meu estudo do Vem e Segue-me dessa semana, que é a semana de 26 de outubro a 1º de novembro. Então, a designação de estudo é do capítulo 1 ao capítulo 6 de Mórmon. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção no estudo dessa semana é quantas coisas boas, quanta responsabilidade Mormon tinha, mesmo sendo tão jovem. Então, já no capítulo 1 de Mormon fala que Mormon, com 10 anos, ele já era um menino sério, né? E eu fiquei pensando que este sério pode se relacionar a levar as coisas a sério, justamente ser uma pessoa madura. Então ele era sério e ele tinha percepção rápida. Elder Bednar, num discurso que ele proferiu chamado Percepção Rápida, ele fala que percepção rápida é você observar, né? E esse observar inclui ver e obedecer prontamente. E ele comenta que muito do sucesso e da felicidade que nós vamos ter no futuro depende dessa capacidade espiritual. Então, percepção rápida é algo muito importante na nossa vida e que nós temos que buscar desenvolver, ou seja, de ver, compreender, né, às vezes a vontade do Senhor e então obedecer prontamente. E com 15 anos, fala aqui no versículo 15, e eu com 15 anos de idade, é o versículo 15 do primeiro capítulo do livro de Mórmon. Sendo de natureza um tanto séria, fui visitado pelo Senhor e provei e conheci a vontade de Jesus. Então, com apenas 15 anos, Mormon, ele recebeu a visita do Senhor e ele teve uma experiência pessoal com Cristo, né? Quão especial, consagrada essa experiência, e ele tinha apenas 15 anos de idade. E com 16 anos ele tornou-se o comandante dos exércitos nefitas. Então é incrível o quanto a juventude tem capacidade, os jovens têm capacidade de fazer coisas grandiosas. Eu tenho certeza que os nossos jovens de hoje têm sim uma capacidade de influenciar positivamente o mundo, né, ao seu redor, e de fazer coisas grandiosas, assim como Mormon ele fez. E a segunda coisa que me chamou muito a atenção foi o fato de que semana passada nós estávamos estudando sobre um povo unido, cheio do amor de Deus no coração, e essa semana nós começamos a ver o relato da destruição do povo nefita, né, da decadência do povo nefita. Eu fiquei pensando o que levou, né, o que aconteceu. Né, vários anos se passaram, mas o que aconteceu? O que levou o povo a ser destruído? O que levou a essa decadência? E no final de Quarto Nef fala algumas coisas, como o fato de que o povo começou a endurecer o coração, apesar dos milagres que eles presenciavam, eles endureceram o coração, eles queriam matar os discípulos, né, e começou a haver divisão entre o povo. Então eu tenho mais, né, e você tem menos, então nós não fazemos parte da mesma classe, e eles começaram a se dividir como um povo, então não era mais um povo unido. E eu quero mostrar a diferença entre o povo que nós conhecemos e aprendemos sobre na semana passada e o povo que nós estamos conhecendo nesta semana. Em Quarto Nef, no versículo 13, fala: e aconteceu que não havia contendas entre todo o povo em toda a terra, e grandes milagres eram realizados entre os discípulos de Jesus. Já nesta semana, em Mórmon 1, versículo 13,
fala: a iniquidade, porém, prevaleceu na face de toda a terra, de tal forma que o Senhor retirou seus amados discípulos e cessaram os milagres e a cura por causa da iniquidade do povo. E aquele povo progrediu tanto, digamos, financeiramente, e eles deixaram isso tomar conta do coração deles, eles se tornaram orgulhosos, começaram a rejeitar os seus irmãos que tinham menos, começaram a provocar divisões e a ignorar os discípulos e as suas palavras, né? E tudo isso levou ao fim desse povo, a decadência desse povo. Então, que triste, né? Eu não lembro o versículo exatamente, mas eu li que eles ensinavam os seus filhos a não seguir a palavra de Cristo, não seguir o evangelho de Cristo. E algo que eu pensei assim sobre, que eu achei bem importante, é o fato de que, claro, os nossos filhos, né, nossa posteridade, eles precisam ter as suas próprias experiências espirituais, mas eu acho que sim, nós precisamos compartilhar sempre as nossas experiências com eles também para fortalecê-los, né? Esse povo aqui, esse povo iníquo, não era o povo que teve aquelas experiências com Jesus Cristo que nós lemos lá em Terceiro Nef. Porém, ainda assim, né, as experiências que os pais deles tiveram com Cristo poderia fortalecê-los, mas eles decidiram, e fortalecer os seus filhos, mas eles decidiram não passar isso para frente, né? E ao contrário, né, incentivaram os seus filhos a não seguir o Evangelho de Cristo. Então, fiquei pensando sobre a minha responsabilidade de transmitir este conhecimento, transmitir as minhas experiências para o meu filho e de incentivá-lo a ter as suas próprias experiências espirituais. E Mormon 3:3, vamos lá. Mormon 3:3 fala: e eu clamei este povo, mas foi em vão. E eles não compreenderam que fora o Senhor que os havia poupado, e conceder-lhes uma oportunidade de se arrependerem, e eis que endureceram o coração contra o Senhor seu Deus. Então eles tinham ganhado uma batalha lá, os nefitas, né, tinham ganhado uma batalha contra os lamanitas, mas eles não reconheciam a mão do Senhor, não reconheciam que era o Senhor que havia os livrado. Eles pensaram: fomos nós sozinhos, né, que conseguimos isso. E já aconteceu comigo, assim, de eu fazer algo por alguém e aquela pessoa não ser grata, né, e eu me senti triste por isso. Por mais que a gente não tenha que buscar galardão, é sempre bom, né? Conviver e receber gratidão, assim como ser grato. Então eu fico pensando no Senhor, né? Como ele se sentiu em relação a este povo e como ele se sente em relação a nós, de fazer tanto por nós e nós simplesmente não reconhecermos a mão do Senhor. Eu tenho certeza que ele faz muito, muito mais por nós do que nós podemos perceber. E o mínimo que nós podemos, né, ter é gratidão, agradecer a Deus por tudo que ele nos faz. E Mormon 4 fala o seguinte: e foi por terem os exércitos nefitas atacado os lamanitas que eles começaram a ser destruídos, porque se tal não houvesse feito, os lamanitas não teriam tido poder sobre eles. Então eles, né, decidiram ir lá e atacar os lamanitas. Os lamanitas estavam quietinhos naquele momento, mas os nefitas falaram: não, vamos lá, vamos atacar os lamanitas. E então eles foram destruídos, né? Eles começaram a ser destruídos. Então, o que me veio à mente foi um ditado, fala: não cutucar a onça, né, com vara curta. Então, e me veio à mente o seguinte, de às vezes
Os lamanitas eram os inimigos dos nefitas, eles foram lá e cutucaram os lamanitas, então eles foram destruídos. Então eu fiquei pensando do inimigo, né? E pensando no pecado, de nós não nos aproximarmos do pecado, ou seja, não cutucar a onça com vara curta, mas realmente ficar longe do pecado, de não darmos chance para sermos destruídos pelo inimigo, né? De ficarmos distantes. E para encerrar, a minha grande lição, assim, com Mormon, né? Mormon era uma pessoa muito valente, muito destemida, muito fiel desde jovem. E a grande lição que Mormon passou para mim neste estudo foi de que sim, é possível se manter puro, é possível se manter em retidão, é possível continuar guardando os mandamentos, mesmo que todos ao seu redor não estejam fazendo isso. Mesmo em um mundo iníquo, mesmo em um mundo cheio de coisas ruins, é possível se manter fiel. E também me lembrou um discurso, acho que é do presidente Monson, que fala ouse ficar sozinho. E tem inclusive um vídeo, né, que fala sobre isso da igreja, que muitas vezes nós vamos ter que ficar sozinhos, né, para poder defender o que é certo. E é isso, né? Obrigada e espero que possamos ter aprendido algo juntos e, por favor, sintam-se à vontade para comentar o que vocês aprenderam, porque eu ficarei muito feliz de ler esses comentários e aprender um pouco mais sobre o estudo dessa semana. Beijos!